Sim. Pronto, estamos gravando neste momento. Agora sim, partilhar a minha tela. Só um segundo. Espero que já me consigam ver a tela também. Já conseguimos. Agora, tenham só paciência, porque isto do Zoom é fantástico, só que tem umas coisas boas e tem umas coisas más. E uma das coisas que não é tão boa é que ele depois reparte isto tudo em ecrãs diferentes, e para eu poder ter o chat ligado ao mesmo tempo e tudo mais, tenho que estar aqui a escolher, a fazer o puzzle dos ecrãzinhos, que eu gosto de ter aqui o bate-papo de lado. Ok. Nós, neste momento, estamos a ver o ecrã inteiro com a imagem da pós-graduação. Ótimo, então é isso mesmo que eu quero que vejam. Perfeito. Não sei onde é que está a ir aparecer o bate-papo, mas espero que esteja por aqui. Pronto, ok. Acho que agora sim já estamos com tudo preparado para podermos começar. Só ajustar aqui as luzes. Ok, acho que está melhor. Olá a todos, como estão? Tenho imenso gosto em estar aqui. Como sabem, este webinar é integrado agora na campanha de lançamento da pós-graduação em Comunicação e Criatividade Publicitária, e tenho muito gosto em estar aqui. Muito obrigado, Alexandre, mais uma vez pelo convite, não só para participar na pós-graduação, como aqui agora também neste webinar. E espero que seja o mais interessante possível para todos. Hoje o tema é estratégia digital, keep it simple and smart. Primeiro, só algumas palavras sobre mim. O meu nome é André Novaes de Paula, tenho imenso gosto em estar aqui com vocês hoje. Sou diretor de estratégia criativa na Direct Media, que é uma agência de marketing relacional e digital. Sou também docente na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, como é óbvio, do IPAM, do IAD, também da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Sou formador do Ateliê Digital da Google, que é um projeto super divertido, no qual eu adoro participar. Sou também formador da Lisbon Digital School, da APAN e de mais algumas entidades, e tenho a sorte de ser convidado para participar em diversos eventos nacionais para partilhar um pouco do meu conhecimento e experiência, o que é sempre uma coisa que eu gosto de fazer. Sou coautor deste livro, Marketing Digital para Empresas, também, que já vai na segunda edição. Aliás, já está quase a acabar a segunda edição, já estamos quase na terceira, com praticamente 5.000 livros vendidos neste momento, portanto tem sido foi um desafio grande, mas tem sido uma aventura muito, muito divertida, ter o livro. Eu fui responsável pelo capítulo sobre email marketing, cada um dos coautores foi responsável por um capítulo no qual é especialista, e a mim calhou-me o de email marketing. Nós, a partir de agora, somos amigos para sempre, portanto, estes contactos que estão aqui são os meus contactos mais diretos e podem tomar nota, não há problema nenhum em utilizá-los. Se telefonarem para este número, vai tocar aqui, que é o meu telefone, não pode ser mais direto do que isso. Aliás, desafio-vos agora, se quiserem, mandem-me uma mensagem a dizer boa noite, ou depois a dizer o que é que acharam da apresentação, que eu tenho todo o gosto. Para além disso, estão aqui as minhas redes sociais, eu partilho muitos conteúdos sobre marketing e marketing digital, como será óbvio, e tenho todo o gosto também que se liguem a mim, se assim quiserem. Vamos fazer disto uma sessão o mais participada possível, portanto, se alguém tiver alguma questão, pode colocar. Eu vou tentar estar atento ao chat, não prometo ver tudo, porque sou homem e tenho algumas dificuldades de multitasking, principalmente quando estou a falar. Mas enfim, vou tentando estar atento, mas podem ligar o microfone e colocar uma questão diretamente. E vamos começar por falar de estratégia, que é dos meus temas absolutamente preferidos. E já agora, muito obrigado à Sónia, porque está com a câmara ligada e é ótimo, porque é companhia e vocês não sabem o que é estar a falar para pessoas de câmara desligada de vez em quando durante 4 horas, que é penoso, e assim, boa, mais pessoas, bem,
que alegria, vou-vos dizer, não imaginam o que é estar deste lado a falar completamente para o vazio quando não há ninguém de câmara ligada. Portanto, Sónia, obrigado a si e obrigado a todos os outros agora sim tenho uma plateia, boa, consigo ver caras, fantástico, gosto muito. Eu adoro esta frase, quem souber de onde é que é, diga, é do Lewis Carroll, que é "If you don't know where you are going, any road will get you there", e é uma verdade absoluta. Se nós não temos ideia para onde é que vamos, se não temos plano nenhum, realmente qualquer caminho servirá para chegar onde nós não sabemos que queremos ir. E isto é algo que nós deveríamos levar em consideração quando estamos nas nossas empresas ou mesmo para os nossos projetos, sejam profissionais ou pessoais, em que muitas vezes nós não fazemos estratégia nenhuma e começamos e avançamos sem nada planeado. E atenção que eu hoje em dia, com a idade, cada vez mais, principalmente eu que tenho tendência a ser muito perfeccionista e que depois as coisas nunca estão a ponto, no ponto perfeito de poderem arrancar, mas tento lutar contra isso, mas eu continuo a acreditar que é importante fazer, mas que nós temos que ter algum tipo de estrutura quando estamos a pensar em lançar um projeto, em fazer uma campanha, em realizar o plano todo do ano, seja o que for, mas nós temos que ter algum tipo de pensamento crítico e racional sobre o que nós pretendemos fazer, até porque assim nós próprios estamos a colocar em xeque e a criticar as ideias que nós tivemos para o que quer que seja que queiramos concretizar, e isto é muito, muito importante. Para quem não sabe, este é da Alice do País das Maravilhas. E algo que eu gosto bastante de falar em termos de estratégia é exatamente estes dois pontos, do simple and smart. Simple porquê? Porque eu acredito que a nossa estratégia, o nosso plano deve ser ter exatamente a complexidade que tem o desafio que nós temos pela frente. Nós não necessitamos de complicar algo que muitas vezes não precisa de ser complicado. Há desafios mais simples, há desafios mais complexos, que têm muito mais componentes, e a nossa estratégia deve refletir exatamente isso. Deve ser tão simples quanto possível para responder ao problema que nós temos pela frente. É exatamente o que eu acredito no lado do simple. No lado do smart, é porque nós temos que ser extremamente inteligentes quando desenvolvemos uma estratégia. E nós não precisamos da melhor estratégia do mundo. Nós precisamos da estratégia que nós conseguimos colocar em prática. Isso é muito mais importante do que ter a melhor estratégia do mundo. Nós temos que perceber quais é que são os fatores limitantes, e muitas vezes os fatores limitantes estão do lado da empresa por falta de conhecimento, falta de capacidade, falta de recursos humanos, falta de tempo, enfim, falta de investimento, porque não conseguem contratar ou não conseguem contratar ou alguém para interno para a empresa, ou um freelancer ou uma agência, por exemplo. Portanto, todas essas limitações têm que ser levadas em linha de conta. Não interessa eu fazer a melhor estratégia do mundo para uma determinada empresa, que a empresa depois não tenha capacidade de executar, seja por falhar algum destes pontos que eu referi antes. Portanto, temos que ter sempre em linha de conta estes fatores limitantes, e por isso temos que ser muito, muito inteligentes. Não precisamos de desenvolver algo que vá para lá da nossa capacidade de execução, porque senão não serve de nada ter essa estratégia. Portanto, dois pontos muito importantes são logo a parte do simple, estar relacionado com a complexidade do que nós temos, do desafio que temos pela frente. A estratégia deve refletir exatamente isso. Não precisamos de um documento de 500 páginas para fazer uma ação que é simples e que irá demorar pouco tempo, e também a parte smart, em que nós devemos ter em conta os fatores limitantes para podermos criar uma estratégia que possa efetivamente ser depois aplicada pela empresa que terá que o fazer. Quais é que são os passos então que nós temos que levar em consideração? Primeiro, começar pela análise, obviamente, depois passar para o planeamento,
para de seguida termos a execução e depois a parte de avaliação de resultados, que é quando nós vamos perceber, afinal de contas, se conseguimos ou não atingir os nossos objetivos, e é nesta fase também que conseguimos ter algum tipo de aprendizagem sobre o que nós estivemos a fazer, para depois podermos vir a aplicar no futuro e também levarmos em linha de conta em análises futuras que venhamos a fazer para novos planos, novas ações, novas campanhas. Nós o que temos é um problema. Eu sou de marketing, portanto gosto de pensar nestas questões de marketing enquanto problemas. Nós temos um problema para resolver, temos um objetivo que queremos atingir e o plano não é mais nada do que algo que permita resolver o problema atingindo o objetivo que nós pretendemos. Eu gosto muito de pensar, desculpem, de pensar e de utilizar em objetivos SMART, cá está, SMART mais uma vez, não sei se o fazem ou não, a mim desde há uns anos atrás quando descobri esta forma de elaborar objetivos mudou radicalmente a minha vida para melhor, não só a nível pessoal como a nível profissional. Eu utilizo para os diversos desafios que eu tenho pela frente e como eu já disse, muitos deles inclusivamente pessoais. E o que é que são objetivos SMART? Têm que ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e ter um limite temporal ou um intervalo de tempo. Quando estamos a falar em específicos, é que eles devem ser completamente específicos, não só em relação ao objetivo que nós pretendemos, como à forma de atingir esse objetivo. Mensurável, explica-se assim mesmo, não é? Tem que ser quantificado de alguma forma, tanto quanto possível. De vez em quando alguns objetivos não é possível quantificar, mas tanto quanto possível devemos tentar quantificar de uma forma percentual ou de uma forma absoluta. Depois, atingíveis é que eles têm que ser, de alguma forma, realistas. Não podemos ter objetivos que nós não vamos conseguir atingir. Não vale a pena, depois ninguém fica motivado para algo que é impossível de conseguir concretizar. Não quer dizer por isso que esses objetivos não sejam desafiantes. Espera-se que sejam desafiantes, claro está. Relevantes quer dizer que têm que estar em consonância com toda a estratégia que a empresa tem e com tudo o resto que nós estamos a fazer, portanto devem ser relevantes para esse esforço conjunto que nós pretendemos. E time-based, nós temos que ter um limite temporal ou um intervalo de tempo no qual esse objetivo deve ser concretizado. A grande vantagem de utilizar um objetivo SMART é que nós sabemos exatamente um ponto no futuro, no tempo, que nós queremos atingir com uma determinada condição, portanto com um aumento de volume, com uma quantidade, o que seja. E isto permite-nos ao longo do tempo ir avaliando para perceber se estamos em linha para conseguir vir a atingir ou não esse nosso objetivo. Portanto, é bastante útil, não só na concretização e na clarificação do que se pretende fazer, não só para a equipa de trabalho, como para o resto da empresa e muitas vezes com departamentos que não estejam a colaborar, mas que é importante que tenham uma consciência do que é que está a ser feito por esta equipa, como depois ajuda-nos também a perceber se estamos no percurso certo ou não para conseguir atingir esses objetivos. Outra das principais vantagens é a racionalização de toda a questão do problema e do próprio objetivo. Portanto, obriga realmente a pensar e não andarmos a tirar números de um chapéu sem saber porquê e a tirar coisas ao ar só porque ficam bonitas em termos de objetivos. Não, obriga-nos realmente a racionalizar o que nós queremos de alguma forma fazer e a partir daí muito mais fácil será depois colocarmos em prática o que quer que seja de plano para poder eventualmente atingir estes objetivos. Nunca esquecer, esperem lá, que isto já está a funcionar. Nunca esquecer que eu tenho GIFs animados, que eu gosto de fazer as coisas animadas. Nunca esquecer as questões básicas de marketing, diferenciação e posicionamento, extremamente importante, não é por estarmos, e hoje estaremos aqui a falar um bocadinho, talvez mais digital, mas marketing é marketing, digital são canais e meios, portanto, para mim pouco importa, eu sou completamente agnóstico em relação a meios, adoro digital, felizmente tenho a sorte, não sou nativo digital, como dá para ver pelos meus cabelos brancos,
No entanto, estou a surfar esta onda de digital desde que apareceu, com utilização para marketing. Graças a Deus tive essa sorte desde logo. Mas nada do que nós aprendemos em marketing, do que fazemos em marketing, é irrelevante quando estamos a falar de digital. Muito pelo contrário. Até vos vou dizer que, na minha perspectiva, hoje em dia é mais importante do que nunca. E eu vejo muitas marcas a falhar porque acham que é cool fazer coisas em digital e que hoje em dia é tudo digital e não se preocupam minimamente com os fundamentos de marketing. Em nada. E, ou seja, muita coisa depois vai ter buracos neste plano porque as coisas não estão estruturadas como deve ser. Claramente, diferenciação e posicionamento devem ser dois pontos que devem ser levados em linha de conta com a seriedade devida. Outra é uma questão aqui muito querida ao meu grande amigo Alexandre, que é todas as questões relacionadas com branding e identidade. E hoje que estamos a falar neste universo digital no qual a concorrência é imensa, e eu estou aqui a falar de concorrência, não concorrência direta, não são concorrentes diretos, que empresas que estão a vender produtos semelhantes aos nossos ou iguais aos nossos, não, estou a falar de concorrência por atenção, em que realmente o volume de comunicação aumentou muito, principalmente agora que estamos a falar então deste último ano de pandemia. Quem não estava ainda a fazer alguma coisa em digital sentiu-se ainda mais pressionado e, portanto, houve um aumento até de carga de conteúdo nesta área, e a luta pela atenção é, sem dúvida nenhuma, real, e existe enorme concorrência. E não só ligando à parte de diferenciação e de posicionamento, para a qual obviamente o branding é importantíssimo e uma parte integrante, é um fator claramente distintivo que deve ser levado em linha de conta e que eu vejo que muitas vezes é completamente relegado para segundo plano e arranja-se um designer ou alguém que tem jeito para a coisa, que muitas vezes nem sequer são designers, para fazer alguma coisa e, como se costuma dizer, fazer um logotipo que seja giro. E branding e identidade é muita coisa, na qual obviamente o logotipo também faz parte, mas é muito, muito, muito mais do que isso. E quando nós hoje em dia estamos a falar neste universo que temos ao nosso dispor de meios diferentes, não é? Sejam digitais ou não digitais, online ou offline, a questão é que o branding e esta distinção que é feita e conseguida através do branding é cada vez mais importante. Eu diria que é mais importante agora do que era há poucos anos atrás ou há 10 ou 20 anos atrás, até porque o acesso à comunicação agora está muito mais democratizado e o volume de empresas que está a comunicar todos os dias, a toda a hora, é muito mais massificado do que era de antes. E, obviamente, estas questões de branding sempre foram importantes, mas agora cada vez mais, pelo menos é a minha opinião. André, deixa-me interromper um segundo. Força, interrompe com tudo o que quiseres. Para dizer uma coisa muito rápida, mas que é muito pertinente. Principalmente tu que és especialista nesta área, portanto. E é precisamente sobre isso que quero falar. Só ajudas. Temos aqui um ainda mais especialista do que eu, é que está também aqui a assistir à tua conferência, ao teu webinar, o Ricardo Miranda, que também é formador nesta pós-graduação, grande amigo também, e que ele sim é mais do que eu, e obrigado pelo elogio, mas claramente o Ricardo Miranda é que é, para mim, um guru do branding, e portanto, Ricardo, também um cumprimento para ti, era só um parênteses, mas que é importante. Se o Ricardo quiser acrescentar alguma coisa, porque eu claramente não sou especialista nessa área, não é? Muito embora tenha, devido ao que eu faço, tenha toques com muito do que eu faço, mas não sou claramente especialista. Portanto, o Ricardo está aqui mais que convidado para partilhar o seu ponto de vista também e tornamos aqui um pequeno debate que é interessante sempre. O Ricardo, na verdade, é o próximo convidado, portanto, o próximo webinar, e ficam já todos também a saber, e o Ricardo está aqui, na próxima quinta-feira, da manhã 8 dias, o Ricardo vem-nos falar, Olá, Ricardo. Enquanto especialista de criatividade e de branding, vem-nos falar de como a criatividade é importante para os negócios
mais do que a criatividade pura da publicidade, portanto ficam já também convidados para assistir na próxima quinta-feira ao webinar do Ricardo, que, mais uma vez, obrigado também por estares aqui. Desculpa, André, era só um parênteses. Não é nada. Ricardo, já agora um pequeno comentário a isto. Depois desta introdução fantástica que o Alexandre fez, é impossível não dar uma palavrinha. André, eu estou a ouvir super interessado aquilo que tu estás a dizer. Aliás, nós só nos conhecemos através daqui. E eu estava a pensar aquilo que tu estavas a dizer, que o digital, na verdade, é um instrumento ao serviço do marketing e, portanto, é nesse sentido que ele deve ser utilizado e não apenas como uma tendência ou como algo cool. E também, nesse sentido, ao serviço digital enquanto si, também ao serviço da construção de identidades de marca e do branding. Por isso também estou aqui, acho que é super importante para todos aqueles que estiverem a ouvirem até ao fim aquilo que o André nos tem a dizer sobre esta categoria que é tão fundamental hoje em dia. Obrigado, Ricardo. E tenho a certeza que o webinar vai ser super interessante. Vou fazer questão de participar também. Obrigado, André. Vamos continuar então. Outro conceito que eu adoro de marketing, eu adoro marketing puro e duro, já devem ter percebido. Unique Selling Proposition. Claro que nós temos que pensar na nossa Unique Selling Proposition. Esta, por exemplo, é a da Domino's Pizza nos Estados Unidos, que utilizam inclusivamente também como assinatura e que diz muito sobre eles. Infelizmente cá não utilizam esta mesma prática, senão eu agora durante a quarentena tinha comido diversas pizzas gratuitas, infelizmente porque tem demorado bastante mais de 30 minutos, mas é algo pelo qual eles querem ser conhecidos e reconhecidos e identificados, é pela rapidez e de entrega. Se falarmos, por exemplo, do Papa John's, que hoje em dia também já tem lojas em Portugal, o objetivo deles e a Unique Selling Proposition são os produtos frescos. É assim que eles querem ser conhecidos e querem se diferenciar da concorrência. Pronto, esta Unique Selling Proposition, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante porque fala ao âmago do que é aquela marca, o que é a identidade, quais é que são os valores, que hoje em dia é algo que se fala tanto associado a marcas, daquela empresa e tudo o que essa empresa pretende fazer pelos seus clientes e futuros clientes e pelo mercado em si, pelo mundo. Público-alvo é outro conceito que obviamente não podemos descurar, nós temos que saber exatamente a quem é que nós nos queremos dirigir para depois podermos acertar no alvo com as nossas campanhas. Quando estamos a falar de público-alvo, depois isso leva-nos a personas e temos aqui uma ferramenta fantástica para conseguir construir personas que venham a representar personagens fictícias, que venham a representar exatamente esses públicos-alvos, e temos aqui o Persona Canvas, que é um framework de trabalho bastante interessante que pode ser utilizado, mas enfim, há várias plataformas que ajudam nesse sentido, ou vários outros frameworks de trabalhos que podem ser considerados para chegarmos a algo semelhante a isto que vemos aqui, em que temos uma pessoa fictícia, é verdade, mas que representa todo aquele segmento com todos os seus desafios, vontades, necessidades, procuras de ganhos, medos e afins. Pronto, e isto permite-nos depois fazer, e quando estamos a pensar em campanhas e para quem é que vamos orientar essas campanhas, permite-nos exatamente conseguir orientar as campanhas para pessoas que na nossa cabeça de marketers são efetivamente reais, porque são a representação mais próxima possível de alguém que acaba por representar os tais segmentos que nós temos criados para nós. Quando estamos a falar de tudo isto de público-alvo, temos obrigatoriamente de falar também em segmentação e trabalhar segmentos. Nós temos dois tipos de segmentos, que são segmentos base e segmentos funcionais. Segmentos base são segmentos que nós vamos, de acordo com algumas características, já vou mostrar quais, vamos determinar quais é que são esses segmentos, e depois temos segmentos funcionais que têm a ver com a utilização que as próprias pessoas fazem junto de nós, porque visitam uma determinada página, enfim, se tiverem os cookies e se aceitarem e tudo mais, enfim, RGPD e tudo mais,
nós podemos depois fazer tipos de segmentos em que vamos trabalhar essas pessoas e impactá-las de alguma forma específica, ou então porque temos uma base de dados e vamos carregar essa base de dados para o Facebook, para depois fazer uma custom audience exatamente com base nessa base de dados ou nessa segmentação que nós temos, e depois poder impactar essas pessoas especificamente na plataforma do Facebook ou melhor, nas possíveis plataformas do Facebook com anúncios, por exemplo. E aqui podemos ver com este tipo de segmentação a diferença que isto pode fazer. Quando nós tratamos isto aqui, seria de uma campanha de email marketing ou de uma forma de trabalhar email marketing, e que podemos ver do lado esquerdo, temos quando eles contratavam todos os clientes como se fossem um, só fazendo uma campanha única para todos. On average eles tinham $28 de encomenda, e quando eles começaram a segmentar, neste caso foi o tipo de segmentação que eles fizeram, era face ao valor do cliente ou à atividade do cliente, eles conseguiram aumentar o valor médio para $42, o que obviamente é bastante representativo. Não temos aqui o volume de base de clientes, mas não deixa de ser extremamente representativo. Uns farão a menos do que o valor médio anterior, outros farão muito mais. A questão é que depois tudo junto faz com que o valor médio suba bastante. Porquê? Porque vamos tratar cada um destes segmentos de uma forma o mais direta possível e direcionada, no sentido de tentarmos conseguir ter mensagens ou ofertas ou lançamentos, o que seja, que sejam escolhidos especificamente segundo as necessidades daquele grupo específico que nós temos. Aqui estão alguns dos critérios de segmentação que nós podemos utilizar para os tais segmento base que eu referi: geográficos, demográficos, psicográficos e depois de atividade, onde se vão entrar muitas vezes nestes de atividade os tais funcionais que eu referi. Alguém que comprou um produto agora no último mês, alguém que não compra há não sei quanto tempo, alguém que fez uma determinada ação, alguém que fez um evento. Pronto, a esse eu chamo segmentos funcionais. Temos que pensar também na Customer Journey e dos nossos potenciais e futuros clientes. Primeiro começando por determinar quais é que são os nossos objetivos, as personas, depois as diversas etapas, as fases que nós temos e também, finalmente, os touchpoints que nós vamos ter na nossa Customer Journey. Está aqui um exemplo de uma Customer Journey em que podemos ver não só as diversas fases, como depois os diversos passos, os diversos touchpoints que existem, e neste caso, como é uma empresa, enfim, já com alguma dimensão, tem inclusivamente os departamentos, e aqui mostram quais é que são os departamentos que trabalham no sentido de desenvolver cada um dos touchpoints, conteúdos ou informação ou algo que sirva a cada um destes touchpoints. Gostaria só de chamar a atenção para esta parte das etapas, cá em cima, em que neste caso as etapas que eles identificaram, e a palavra-chave aqui que eu estou a utilizar é identificaram, é Awareness, Consideration, Acquisition, Service e Loyalty. E porquê é que eu estou a utilizar esta palavra identificaram? Porque isto depende da nossa vontade, obviamente, mas depende também de como o nosso todo ecossistema está montado. E muitas vezes nós queremos ter 3 etapas ou 4 etapas, mas descobrimos que afinal entre 2 etapas há ali um ponto morto e não percebíamos porquê, que estava a falhar, e quando vamos fazer um estudo mais aprofundado conseguimos perceber que afinal de contas há ali uma etapa que não tinha sido identificada e que existe, e que se não for olhada devidamente e preparada toda a informação e os passos necessários e os touchpoints necessários para ela, vai ficar ali um ponto vazio e vai se tornar muito mais difícil fazer com que as pessoas possam avançar depois na nossa Customer Journey. Quando estamos a falar em Customer Journey, é impossível depois não falarmos também em funis de vendas e em ações preparadas para trabalhar funis, em que o nosso objetivo é passar pessoas que não são nossos clientes para que venham a ser nossos clientes. E já vamos mostrar mais algumas coisas sobre isto dos funis de venda um pouco mais à frente.
O marketing mix, eu continuo e, enfim, a ser fã do Kotler 1.0, vamos assim dizer, e continuo a trabalhar com o marketing mix com 4 P's somente. Há quem goste de 5 P's, há quem goste de 7 P's, de 8 P's, enfim, já vi quase 12 P's, acho eu. A mim eu consigo trabalhar perfeitamente com 4 P's, chega-me e sobra-me, mas não interessa com quantos P's é que vocês trabalham, o que importa é que pensem no marketing mix. E isto aqui fica o meu desafio, principalmente para quem está em marketing, que é um dos problemas maiores que eu tenho visto que tem acontecido, é nós termos completamente abandonado, por culpa de outros e nossa, termos abandonado 3 dos P's e termos deixado esses P's sozinhos, que obviamente não ficam sozinhos, porque alguém tem que definir qual é o tipo de produto que vai ser desenvolvido, qual é o preço que esse produto vai ter e como é que é a distribuição desse produto. A questão é que nós ficamos cada vez, e estamos cada vez mais relegados, quem trabalha em marketing, a trabalhar somente o P de promoção, o que é uma pena, porque ninguém melhor do que o marketing pode ajudar, ou pelo menos colaborar no desenvolvimento do produto, de estabelecimento de preço e de decisão sobre a distribuição desses mesmos produtos. Mas por incompetência nossa, e vou dizer mesmo que é por incompetência nossa, ficámos as pessoas que fazem as campanhas e ficou muito cool nós ficarmos as campanhas e era muito giro e divertido, mas a questão é que isto tirou-nos imensa responsabilidade de cima da mesa e é uma pena e para mim é um problema. É um problema para o marketing em si, para quem trabalha em marketing, que hoje em dia não tem a capacidade de fazer algo para o qual foi treinado e que é um problema para a empresa, porque eu não tenho a menor dúvida, sendo eu de marketing e trabalhando nesta área já há alguns anos, que as pessoas de marketing, na pior das hipóteses, têm uma palavra, claramente uma palavra a dizer, no sentido do como é que os outros P's devem ser determinados. Tenho a certeza absoluta disto que eu estou a dizer por experiência própria. Portanto, nós temos que lutar pelos nossos P's, porque acreditem que alguém vai trabalhá-los e ninguém melhor do que o marketing deveria ou conseguiria fazê-lo. Aliás, porque eu acho que a minha definição de marketing é que marketing é a manifestação de uma empresa no mercado. Essa é a minha definição de marketing. E por esta definição, obviamente, todos estes P's são da alçada do marketing e mais nada. Mas enfim, há quem ache que devemos trabalhar com 5 P's, que é de pessoas, outro com 7, que é mais os processos e mais outras coisas, outros com 8, como há o Conrado Adolfo que fala e tudo mais. Eu em todos estes tenho obrigatoriamente, por exemplo, os 5 P's de pessoas. Eu não consigo pensar produtos sem pensar que eles sejam para pessoas, não consigo pensar em preço sem eles serem, obviamente, pensados para as pessoas para quem esses produtos são dirigidos poderem pagar esses valores. A distribuição também temos que levar em linha de conta onde é que as pessoas estão, por exemplo, e como é que elas têm acesso ou não ao nosso produto, e em termos de comunicação, claro que nós temos que considerar as pessoas, porque é para elas que nós vamos comunicar tudo o que temos a dizer sobre os nossos diversos produtos e serviços, e se não comunicarmos de uma forma que seja relevante, elas pura e simplesmente não vão estar interessadas. Portanto, eu consigo pensar somente com 4 P's, chega-me, os processos entram, a lógica é exatamente a mesma. E fica aqui o meu desafio para quem é de marketing, faça questão de participar nos outros 3 P's que nos andam a roubar. Eu gosto muito de estratégias de inbound marketing e gosto muito de implementá-las e principalmente de ver os resultados dessas estratégias. Inbound marketing são baseadas em estratégias de atração, de pull. Portanto, nós vamos criar conteúdos, como temos aqui, a partir desses conteúdos vamos tentar fazer algum tipo de angariação, direta ou indireta, para venda imediata ou mais tarde, através depois de angariação do contacto e depois de lead nurturing. A questão é que a sobreposição destes 2 pontos vai nos dar o que é inbound marketing e que claramente é uma estratégia vencedora quando nós estamos a falar em termos de online.
Para isso, voltamos aqui ao nosso funil, que eu já tinha referido antes, e nós temos que identificar aqui 3 áreas do funil, não são níveis do funil, podemos ter vários níveis dentro de cada uma destas áreas, são 3 áreas, que é o top of funnel, o middle of funnel e o bottom of funnel, que estão aqui como tofu, mofu e bofu. No top of funnel nós vamos nos centrar no problema que a pessoa tem e quais é que são as soluções para esse problema. Atenção que as soluções não são baseadas em produtos ou serviços que nós tenhamos, são agnósticos em relação a isso, porque é isso que as pessoas procuram neste momento, que é claramente uma zona de awareness, na maior parte dos casos, podem nem sequer saber que a nossa empresa existe, ou qual é que é a nossa marca, ou quais é que são os nossos produtos e os nossos serviços, muitas vezes nem sequer têm ainda a noção de que têm aquela necessidade ou aquele problema e que existe uma potencial solução. Um exemplo possível, alguém que esteja à procura sobre se email marketing pode ou não ser interessante para implementar na sua empresa, nós não vamos tentar vender a plataforma de email marketing que nós temos, vamos tentar vender a ideia de que o email marketing é fantástico. Quando chegamos depois à segunda área, aqui ao middle of funnel, no MOFU, aí sim nós vamos fazer a ligação, porque a pessoa já tem os conhecimentos necessários sobre o problema que ela tem e os benefícios que tem face às diversas soluções possíveis, e aqui vamos começar a centrar a conversa no produto. A pessoa já sabe, ok, isto interessa-me, quero considerar este tipo de solução, quero avançar no sentido de fazer email marketing. Ok, nós temos produto para isso, e é sobre isso que nós vamos falar, de maneira a evidenciar todas as vantagens que o nosso produto terá e como ele pode resolver ou ajudar a alcançar novos e melhores resultados. E depois, quando entramos aqui na zona de BOFU, de Bottom of Funnel, nós aqui já estamos completamente focados, a pessoa já tem, vamos avançar por uma proposta, vamos fazer demos, vamos fazer vouchers, vamos entregar todo o valor que seja necessário, experimentação, o que seja necessário para que possamos fechar aquele negócio. Claro que isto depende, agora estava a pensar nesta questão do email marketing e da plataforma, depende de produto para produto, da empresa para empresa, se é serviço, se é produto, mas o pensamento associado a cada um destes níveis é exatamente este que eu passei. E, como eu tinha dito, é uma área extremamente importante e relevante de tudo o que estamos a falar quando referimos inbound marketing, é content marketing, porque é este tipo de conteúdo que vai, de alguma forma, atrair as pessoas até nós. E para isso relevância é, sem dúvida nenhuma, a palavra-chave que temos aqui, porque nós temos que conseguir ser relevantes, temos que conseguir ser relevantes quando estamos a criar conteúdos para poder atrair exatamente esse público-alvo que nos interessa, ou aqueles segmentos específicos que nos interessam. Temos que ser relevantes quando estamos a criar anúncios nas diversas plataformas que possamos estar a criar anúncios, temos que ser relevantes quando estamos a fazer email marketing, etc, etc, etc. Para isso nós temos, e eu adoro este cartoon porque representa exatamente o que é a relevância. Vamos imaginar que a empresa está do lado esquerdo e o cliente está do lado direito. Se nós falarmos, nós temos que conseguir estar exatamente naquele ponto de sobreposição, porque se nós falarmos de alguma coisa que esteja do lado esquerdo, é interessante para a empresa, mas o cliente ou o futuro cliente não quer saber de nada daquilo. Se nós falamos de alguma coisa do lado direito, é extremamente interessante para o cliente, ele fica muito, muito motivado, mas nós pura e simplesmente não temos produto ou serviço para ele. E o Alexandre arranjou uma companhia linda. Fantástico. Olá. E tão importante como a relevância é quando nós estamos a desenvolver conteúdos, pensarmos sempre nesta frase que todos nós temos na nossa cabeça enquanto consumidores, que é "What's in it for me?". Nós devemos tentar desenvolver conteúdos perante esta perspectiva, dando resposta a isto, ou ajudando a dar resposta a esta pergunta. E esta é a pergunta que nós temos sempre na nossa cabeça e que motiva toda e qualquer ação que nós venhamos a fazer.
Portanto, quando estamos a falar de compras, sejam mais complexas ou menos complexas, é perante esta perspectiva que nós temos que nos centrar. Não nos focar nas funcionalidades dos produtos, mas mais do que tudo na forma como esses produtos e esses serviços resolvem as dores dos clientes ou permitem que eles tenham ganhos. Isso sim é o que lhes importa. Fora disso, pouco lhes interessa. E este exemplo que relaciona funcionalidade com benefício é fantástico, e é um textbook example da Apple e do Steve Jobs, em que quando ele apresentou o iPod, poderia ter falado que o iPod tinha 1 GB de espaço e que permitia, enfim, ter muitas músicas em MP3, mas isso não diria nada às pessoas, porque nem sequer tinham noção do que é que uma capacidade destas, que na altura não existia nada assim, tinha, porque as pessoas estavam habituadas aos CDs, enfim, tinham as pens já, mas ou estavam habituadas a CDs ou então a cassetes, que ainda havia Walkmans, algumas pessoas usavam porque era mais prático, os Discman não permitiam usar, e a forma como eles passaram esta informação, que eram 1000 músicas que nós tínhamos no nosso bolso em qualquer momento. E isto sim é uma forma fantástica de mostrar como devemos nos focar não só no tal What's in it for me, como nos benefícios dos nossos produtos ou serviços e não nas funcionalidades que nós temos. Quando estamos a falar de content, nós temos aqui 3 conceitos que são extremamente importantes, que são evergreen, long tail e long form. Vamos começar por evergreen. Desculpem. Evergreen é o quê? São conteúdos que são relevantes durante mais tempo. Muito mais tempo. Nós queremos ter conteúdos, imaginem que estamos a alimentar o nosso blog, e os blogs, não vou falar especificamente sobre blogs, mas blogs são de vital importância para quem quer fazer inbound marketing ou content marketing. Porquê? Porque é o repositório natural quando nós temos um site onde podemos colocar conteúdos que vão ajudar a atrair público ao nosso ecossistema através dessas publicações. E tanto quanto possível, se conseguirmos ter conteúdos que sejam evergreen, ou seja, que vão ser relevantes durante mais tempo. Quando escrevo hoje são relevantes, para a semana continuam a ser relevantes, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2, 3, 4, 5 anos continuam a ser relevantes. Porquê? Porque isto, quanto mais tempo houver relevância do nosso conteúdo face à procura por esse tipo de conteúdo, mais vai ficar vincado e valorizado a ligação entre as keywords que nós estamos a utilizar e o nosso conteúdo, e depois, obviamente, isso vai se refletir nos motores de busca e vai fazer com que, ao haver essas buscas continuadas e essa ligação maior entre o nosso conteúdo e essas keywords de busca, fazer com que ao longo do tempo, desse ano, 2 anos, 10 anos, que haja sempre procuras e entradas por tráfego orgânico continuadas neste conteúdo que está, obviamente, como eu disse, no nosso blog, ou seja, dentro do nosso ecossistema. Portanto, as pessoas encontram esse conteúdo espera-se que de alguma forma ajude a criar credibilidade e autoridade face a uma determinada temática, e as pessoas, estando no nosso blog, vão poder, a partir daí, descobrir outros conteúdos que vão ajudar da mesma forma, ou então navegar no nosso site no sentido de vir a descobrir quem nós somos e o que nós fazemos, e um dia, se tiverem necessidade dos nossos serviços ou produtos, virem-nos a procurar. Portanto, este conceito de evergreen é extremamente interessante. Long tail é outro conceito importante que nós também devemos, sem dúvida, ter presente, em que nós vamos imaginar, quando estamos a falar de keywords em buscas, temos aqui o volume de buscas e depois aqui de palavras que sejam mais genéricas ou então mais específicas. Temos aqui até um exemplo de mais genérico: ténis Nike já é um bocadinho mais específico, e ténis Nike vermelho Air Jordan já é muito mais específico. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Vamos estar a trabalhar com menos buscas, mas no entanto a capacidade ou a possibilidade de nós virmos a aparecer no topo dessas buscas vai ser tanto maior. E mais vale ser
rei entre poucos do que ser entre muitos. E é exatamente o que nós pretendemos aqui, ao ter conteúdos específicos, neste caso é para um produto, não é? Mas imaginem isto para qualquer outra questão relacionada, não necessariamente com um produto, mas com uma temática sobre a qual a empresa tem depois, para a qual depois a empresa tem produtos ou serviços, e a partir daí vão perceber exatamente como é que hão de aplicar, e nós podemos trabalhar, e à medida que formos tendo mais e mais conteúdos que depois sejam long tail, a chance de virmos a ser encontrados para esses conteúdos específicos para o qual existe menos volume de buscas, mas também existe depois menos volume de conteúdos, portanto a possibilidade de virmos a ser encontrados será tanto maior. Outro conceito importante é o de long form, e aqui estamos a falar de conteúdos escritos, em particular, muito embora eu agora vou dar o exemplo, vou dar o conceito de long form. Primeiro vou explicar o que é long form e depois vou dar esta aplicação para conteúdos escritos como se fosse um artigo de um blog. Long form é todo o tipo de conteúdo que é mais longo, mas temos que levar em consideração não só o tipo de conteúdo como a plataforma em que esse conteúdo é colocado. Por exemplo, um conteúdo long form no LinkedIn não tem a mesma dimensão que tem um conteúdo long form no Facebook, por exemplo. Porque long form no LinkedIn o máximo são 1300 caracteres e o Facebook permite muito mais do que 1300 caracteres num post, por exemplo. Ou um vídeo de 1 minuto no feed se estamos a falar no feed do Instagram, por exemplo, é long form, porque é o máximo que permite esse feed. Se estivermos a falar de 15 segundos será short form. Quando estamos a falar de vídeos, por exemplo, ou de vídeos de anúncios para usar no Facebook, tudo o que é mais ou menos 30 segundos para baixo será short form, tudo o que seja de 1 minuto para cima será já long form, sendo que, já agora fica a dica, muitas vezes vídeos de 3 minutos podem funcionar, podem parecer que são muito longos e que as pessoas não vão ver, mas não, quem vê realmente, se o conteúdo for bom do vídeo, isto num anúncio de Facebook, se o conteúdo for bom, quem vir esse conteúdo todo, muito provavelmente é alguém que está muito interessado naquele produto ou serviço e mais facilmente virá a comprar. Portanto, é um tipo de anúncio de vídeo que se faz, é mesmo de long form. Agora vamos olhar long form. O que é long form num blog, por exemplo? Num blog são todos os artigos que nós possamos ter num blog que tenha mais de 2.500 palavras, 3.000 palavras. Pronto, será isso já long form, será o que será considerado long form. E isto aqui tem duas vantagens grandes na utilização de long form. A primeira é que desculpem, a primeira é que é ótimo para as máquinas, porque as máquinas vão ler os diversos motores de busca com os seus crawlers, vão identificar as keywords que nós estamos a utilizar, que obviamente depois com as boas práticas de SEO devemos ter no título, nos H1s, não sei o quê, depois com alguma repetição dentro do próprio conteúdo, mas ao ser long form quer dizer que nós vamos muito provavelmente ter uma keyword principal, de temática principal, um tópico, e depois subtópicos dentro desse tópico principal. E a partir daí faz com que a relação entre estas keywords, este conjunto de keywords principal e depois sub-keywords, seja tão mais forte. E isso é algo que claramente dá bom resultado, se for bem trabalhado, obviamente, dá bom resultado a nível de motores de busca e, portanto, as chances de nós termos de vir a ser encontrados com esse tipo de conteúdos são maiores. Normalmente são conteúdos mais longos, como eu disse, de 2.500 palavras para cima e que depois acabam por ter um tópico principal e diversos subtópicos, um A a Z, por exemplo, de alguma coisa. Outro fator interessante aqui, primeiro falei das máquinas, agora vou falar do fator humano. Este tipo de conteúdos passa, independentemente da pessoa não o ler, antes de o ler, a percepção de qualidade e de credibilidade e autoridade
para alguém, que é atribuída a alguém que criou aquele conteúdo, alguém, marca, empresa, que criou aquele conteúdo, é automaticamente maior. Porquê? Porque é alguém que conseguiu escrever um longo texto sobre uma determinada temática, um determinado tópico. Portanto, independentemente, antes de lermos sequer, já estamos a atribuir alguma credibilidade àquele conteúdo. Se o formos ler e se ele efetivamente for bom, ainda mais credibilidade e autoridade vamos atribuir a essa empresa. E isso faz com que a nossa vontade de partilhar esse conteúdo, depois nas diversas redes sociais, seja maior também. E é algo que se sabe que não só vai aparecer nos primeiros lugares de buscas conteúdos mais longos, de long form, como vão ser também o tipo de conteúdos mais partilhados depois nas redes sociais. Em relação ao consumo em si, aquela mítica ideia de que as pessoas não leem coisas longas na internet, que não têm tempo ou não estão para isso. Quando nós estamos a falar muitas vezes de conhecimento com um bom storytelling, mas de conhecimento, estamos a passar conhecimento, imaginem sobre uma área destas, mais técnica, de marketing, de comunicação, de publicidade, de criatividade. Quando alguém procura esse tipo de conhecimento é porque realmente está à procura dele. Portanto, muito provavelmente vai consumir, se não todo, parte desse conteúdo, desde que seja relevante para a busca que a pessoa está a fazer, mas vai consumir parte desse conteúdo. Para além disso, de consumir parte ou todo esse conteúdo, mesmo que sejam só partes do conteúdo, vamos fazendo um skimming e vamos fazendo scroll e vamos lendo as partes que realmente nos importam. Portanto, nós vamos consumir mais desse conteúdo também, o que é bom porque nós criamos esse conteúdo exatamente com o sentido dele ser consumido. Portanto, nunca perder de vista estas três questões tão importantes dos conteúdos serem evergreen, long tail e também long form. E isso leva-nos a um conceito extremamente interessante que é de pillar pages, que são páginas principais, imaginem as lojas âncoras nos centros comerciais e as localizações que essas lojas âncoras têm, não é? Porque sabem que elas vão atrair um determinado tipo de tráfego logo à partida, só por existirem, que depois vai ser bom e benéfico para todas as outras lojas daquele ecossistema. A mesma coisa acontece quando estamos a falar de pillar pages. São estas páginas que são de long form e que, ao termos essas páginas principais, elas vão atrair um grande número de procuras. E podemos, por isso, trabalhar com topic clusters, que é uma forma extremamente interessante de organizar conteúdos. Imaginem categorias, que essas categorias vão todas elas ter uma pillar page. E ao termos essa pillar page, depois o que nós vamos fazer é criar conteúdos que sejam satélite à volta dessa pillar page e para a qual nós vamos fazer link building interno dentro dessa nossa plataforma, desse nosso blog. O que isso vai fazer é que nossa plataforma, o blog, neste caso, que está dentro do nosso site, seja em termos da forma como é visto pelos diversos motores de busca, como uma página que tem, uma plataforma que tem muita autoridade dentro deste tipo de tópicos. E é normal para uma empresa, mesmo que tenha diversos serviços e produtos, que esses serviços e produtos, até se estivermos a falar de business to business, até é mais fácil de perceber, ao contrário do que normalmente as pessoas acham que business to business é mais complicado de trabalhar, mas para este caso é um exemplo ótimo, que normalmente esses serviços e produtos que a empresa tem estão todos correlacionados uns com os outros. Ótimo, porque aqui ainda é melhor e ainda fica mais forte depois a relevância que esta plataforma acaba por ter, desta marca, desta empresa, em relação a este conjunto de tópicos, se organizar depois a partir dos tais pillar pages com topic clusters, porque depois o que nós pretendemos fazer é algo deste género, em que as categorias que nós teríamos de antes como temos muitas vezes nos nossos blogs, só que a questão é que temos um artigo âncora, que é a tal pillar page, à volta do qual se organizam todos os outros conteúdos que nós teremos, sendo que esse conteúdo principal vai ligar aos tais conteúdos satélite, que aí não precisam de ser long form, nesse caso já não têm necessidade de ser long form, porque já são muito mais específicos e vamos começar aí a jogar com a tal questão
das páginas de termos conteúdos que sejam a trabalhar keywords de long tail, e depois vamos ter essas categorias organizadas de forma a que cada uma tenha seja uma pillar page, depois com os artigos à volta, vão ligar a esses artigos satélites, e esses artigos satélite vão por sua vez depois ligar também a essa página principal. Isto vai demonstrar aos motores de busca que dentro destes tópicos existe muita autoridade e que existe ali bastante conhecimento. Para além disso, como os tópicos à partida dentro de uma empresa vão estar correlacionados, como eu disse há pouco, ainda mais forte fica em relação a esta área de conhecimento ou de atividade. E agora, eu estou a falar de conteúdos, isto é tudo muito fácil, mas alguém tem que criar esses conteúdos todos. E o que é que nós podemos fazer para poder facilitar o nosso trabalho e não ficarmos aqui aflitos como este gatinho que não tem mãos a medir com a quantidade de conteúdos que tem para desenvolver? É nós usarmos aqui alguns truques em que nós vamos fazer spin-offs a partir de conteúdos principais que nós fizemos. E o truque, imaginem que isto é uma pillar page do lado esquerdo, em que nós temos um tópico e diversos subtópicos, e depois de nós termos feito esse conteúdo e termos investido todo esse tempo no desenvolvimento desse conteúdo fantástico, isto sem dúvida nenhuma que seria um conteúdo long form, a partir daí nós podemos desmultiplicar esta página em uma imensidade de conteúdos diferentes, com imagens que nós depois podemos alimentar as nossas redes sociais, sendo imagens específicas depois de acordo com as redes sociais, em que pode ser uma imagem para cada um dos subtópicos, relacionando-se com o tópico principal, usar ou no Instagram, como hoje em dia se faz muitas vezes, os carrosséis, em que temos o tal tópico principal e depois as 10 ideias dentro desse tópico, fazer uma animação disso, e que é um vídeo que podemos partilhar. Isto não precisa ser tudo partilhado no mesmo momento, podemos criar estes conteúdos e guardá-los para ir partilhando. Partilhamos uma vez um carrossel, depois fazemos uma animação com as mesmas ideias que partilhamos 2 ou 3 meses depois, por exemplo. Uma infografia que nós podemos fazer, um vídeo que podemos fazer a partir daquilo, nem que sejamos nós a falar, não vamos utilizar como script para ler, mas a questão é que as ideias já estão lá condensadas, portanto é muito mais fácil fazer um vídeo depois disso, ou fazer uma entrevista, ou criar num podcast, fazer um PDF disso para as pessoas poderem descarregar, se é algo que é melhor, ou num formato de e-book, enfim, criar uma checklist a partir daí. A questão é que há uma imensidade de conteúdos que nós podemos fazer, e melhor ainda é que depois podemos realimentar esta pillar page que nós fizemos com estes conteúdos. Imaginem que fazem uma infografia que é consumido de uma maneira diferente do que é um texto, e podemos colocar essa infografia, não só partilhá-la nas redes sociais diretamente, como podemos colocar a alimentar depois a pillar page no local que nós achamos que é indicado. Haverá pessoas que vão ler tudo e ver a infografia, há outros que vão dar preferência à infografia e em vez de partilhar o artigo vão só partilhar a infografia, mas a questão é que estamos a enriquecer ainda mais aquela nossa pillar page, e estamos a colocar uma imagem que depois devemos ter as boas práticas no nome da imagem, para SEO, no nome da imagem, no alt text, na descrição, nessas coisas todas, o que vai ajudar e reforçar ainda mais junto dos motores de busca aqueles tópicos em relação aos quais trata aquele artigo daquela pillar page. Portanto, tudo isto está a jogar em conjunto. Isto leva-me a falar depois em lead magnets, que são um tipo de conteúdo bastante interessante que nós podemos desenvolver no sentido também de, tal como diz o próprio nome, atrair, não é? É um lead magnet, portanto vai atrair leads. Que tipo de conteúdos é que nós temos que sejam lead magnets? Qualquer artigo ou qualquer conteúdo que atraia um determinado público é, no fundo, um lead magnet. Essa é a definição. No entanto, comumente, quando nós referimos lead magnet, é alguma coisa que, norma geral, está para lá de um formulário. Ou seja, para alguém ter acesso a esse lead magnet, a essa peça de conteúdo, tem que preencher um formulário. E portanto pode ser um e-book, pode ser um report, pode ser um livro de receitas que as pessoas queiram, um plano de dietas, pode ser um voucher, pode ser a participação num passatempo ou num concurso. Enfim, tudo isso são possibilidades de lead magnets que nós podemos ter.
E quando nós estamos a falar em lead magnets, e isto é um ponto bastante interessante de estratégia, porque nós podemos ter tudo isto depois a trabalhar para nós, e já vou mostrar aqui um funil que pode ser interessante exatamente para isso. Quando nós temos estes lead magnets, nós podemos criar para cada um dos nossos produtos ou serviços diversos lead magnets, ou um para cada um, ou diversos até para cada um. E o que nós vamos ter depois é o tal produto que fala de um determinado tema e vamos criar uma landing page e vamos criar um lead magnet que trata desse tema. Atenção, não é baseado no produto, é baseado no tema do produto. Isso é que importa, porque isto é que vai atrair. Não nos interessa estar a vender a plataforma que nós temos, ou o serviço, ou o produto que nós temos, é a ideia sobre aquele tópico, sobre aquela necessidade que as pessoas têm, tal como eu referi há pouco no início da nossa conversa. E se nós fizermos isto para cada um dos nossos produtos, fantástico. É isso exatamente que nós queremos, e depois ficamos aqui com um funil a trabalhar para nós automaticamente. Claro que para isso nós depois vamos jogar também com o tráfego orgânico e tráfego pago. Vamos fazer, se trabalharmos bem SEO e se forem lead magnets que podem perdurar no tempo facilmente, imaginem um lead magnet que não pode perdurar no tempo, portanto não vai beneficiar à partida muito em termos de SEO. Este webinar é um exemplo. Acabou no tempo, quer dizer, acabou no momento em que as pessoas se deixou de aceitar inscrições e aconteceu o webinar, acabou. Havendo uma landing page para isso, morreu, não vai fazer mais angariação. Agora, se é alguma coisa que pode perdurar, se isto fosse um vídeo que as pessoas, para ter acesso, têm que preencher e fica disponível para sempre, isto pode durar os anos que nós quisermos, enquanto o conteúdo for relevante, e portanto aí já podemos começar a beneficiar em termos de SEO e de tráfego orgânico. Depois temos a possibilidade também de fazer partilhas nas diversas redes sociais e alimentar com tráfego todas estas fontes de angariação que nós temos. E também, obviamente, ter tráfego pago com campanhas que nós podemos estar a realizar, não só de search com um pago, mas de display advertising que nós podemos fazer. Temos diversas formas e locais de angariação que nós podemos considerar, o website, pop-ups que podemos ter no nosso site ou no nosso blog, que são bastante interessantes para poder utilizar, landing page que podemos também realizar com lead magnets, como está, as próprias redes sociais que muitas vezes são negligenciadas quando estamos a falar desta parte de angariação, só se olha para a parte dos anúncios como angariação e não é verdade. As próprias páginas e os conteúdos, a maneira como os conteúdos estão a ser colocados e temos claramente mecânicas que podemos criar para ajudar a angariação. Tudo o que estamos a falar de anúncios, Facebook Lead Ads são extremamente interessantes porque cria formulários dentro do próprio anúncio de Facebook e ele já aparece esse formulário pré-preenchido com os dados do membro que está a ver esse anúncio, portanto se a pessoa quiser avançar vê sempre, mas só tem que clicar em submeter, portanto e é muito mais fácil e é um formulário dentro de um anúncio. Referrals, que nós hoje em dia estamos mais habituados a ver campanhas de referrals só para certos tipos de empresas, mais para empresas tecnológicas, o Uber Eats claramente utiliza, o Uber também, o Zomato, o Glovo, todos esses utilizam referrals. Uma empresa que eu gosto de referir que não está bem dentro deste lote de empresas tecnológicas, mas que utiliza referrals e muito, muito bem, com ótimo proveito, é a Prozis. E algo que eu não percebo é porque é que outras empresas que poderiam claramente beneficiar da utilização de referrals, ou seja, a angariar novas pessoas a partir da recomendação de outros que já fazem parte são clientes dessa empresa, não é? Que ajudam, como funciona o Uber Eats. Se nós partilharmos um determinado código, os outros recebem uma vantagem e nós recebemos uma vantagem também, caso eles venham a fazer alguma compra, não é? Tem que haver algum tipo de concretização e isto está dentro da possibilidade de muito mais empresas virem utilizar referrals do que fazem, não percebo porquê. Lojas que nós possamos ter, que devemos olhar para elas como momentos de angariação, programas de fidelização e também listas externas. Tudo isto que nós temos que olhar é perceber quais é que são os pontos
os touchpoints que nós temos com potenciais clientes e depois avaliar até que ponto é que existe ou não potencial de angariação e, se chegarmos à conclusão que sim, criar as mecânicas adequadas para fazer essa angariação nesses diversos momentos. E o que nós vamos ter... Desculpa, deixa-me Força. só um segundo, estou aqui deliciado a ouvir-te, mas aqui a Ana Rita Parques fez aqui uma pergunta que é, que outras empresas, por exemplo, e eu estava aqui à espera do momento certo para tentar interromper, para tentarmos esclarecer isto, e eu já não percebi exatamente qual foi o momento. Rita, se calhar vou-te pedir que entres, que ligues o microfone e que digas exatamente, já agora o André... Força, eu não vi, peço desculpa. Rita, podes ligar o microfone, Ana? Quando o André falou das empresas, portanto, do referral, quais outras empresas que ele estava a dar o exemplo? Ele falou na Prozis e disse que outras empresas poderiam aproveitar também este sistema. Qualquer empresa, se tem clientes e se os clientes podem fazer uma recomendação nossa, devemos aproveitar e criar mecânicas para isso. Claro, quando estamos a falar de empresas com volumes de clientes maiores, é mais fácil, não é? Mas nós podemos, para qualquer uma em potencial, nós podemos criar campanhas de referrals. Quanto mais não seja, e é engraçado que uma recomendação genuína vai muito, muito longe, mesmo que estejamos a falar de business to business, de empresas que têm bases de clientes pequenas, porque não trabalham para 1000 clientes, mas vai ver, trabalham para 50 clientes, e se nós temos uma relação tão próxima com eles, porque falamos com eles, temos accounts, trabalham com eles, imaginem uma agência, por que não utilizar esses clientes para ajudar a angariar outros clientes? Basta falar e pedir, olha, pode-nos recomendar a alguém, a alguma pessoa que conheça noutra empresa que pudesse beneficiar dos nossos serviços. Isso é referral à mesma, não é um programa de referral complicado, mas é uma referral à mesma, e não é mais do que fazer uma recomendação. Portanto, é uma forma fantástica de o poder fazer e simples. Agora, quando temos bases de clientes maiores, nós podemos utilizar isto. Um exemplo clássico de utilização de referrals e que claramente deu um fantástico resultado e que até hoje é um grande, grande exemplo e que muitas vezes é mencionado, é exatamente este que eu vou dizer, que é da Dropbox. A Dropbox, quando arrancou, já foi há uns bons anos atrás, mas tiveram, e grande parte do sucesso deles e de crescimento imediato, foi exatamente a campanha de referral que eles fizeram, em que por cada pessoa que nós angariássemos, ou seja, nós tínhamos nós tínhamos um link único que nos tagava a nós, e quando nós partilhávamos esse link, quem utilizasse esse link para depois criar uma conta na Dropbox, nós ganhávamos 500 megas diretos até um máximo de 16 gigas, se não estou em erro, se não me estou a enganar no que estou a dizer. Pronto, e isso é uma campanha de referral. Agora, há muitas mecânicas de campanhas de referral. Essa, por exemplo, era de premiação direta, mas há outras em que as pessoas vão acumulando pontos até chegarem a uma determinada marca e têm um prémio nessa marca, ou a que chegarem a outra, e à medida que vão chegando a certas marcas têm um certo prémio, ou só quando chegam ao final a uma determinada quantidade é que têm o prémio, ou então funciona por leaderboard, ao fim do mês vemos qual é que é a ordenação dos 10 primeiros e temos prémios para os 10 primeiros ou para os 100 primeiros, é o que nós quisermos. Há muitas mecânicas diferentes de referral que nós podemos colocar em prática. Há mais uma questão já agora. Já estou a ver, agora já estou atento e vi aparecer. Obrigado, Alexandre. A Margarida pergunta qual a relação entre referrals e influencers. O que acontece é que há campanhas de referrals que são para influenciadores, que são campanhas de angariação. A Prozis faz isso, mas a Prozis trabalha não só com influenciadores, como trabalha também com, tanto quanto eu saiba, ou pelo menos antes fazia, qualquer pessoa que fosse cliente da Prozis tem a chance de ter um código de referral e de poder partilhá-lo e com isso conseguir angariar novos clientes, porque eles trabalham, por exemplo, também com PTs, trabalham bastante com PTs, em que os PTs tinham também os códigos e podiam, porque sabiam que influenciavam os seus clientes, dar esse código aos clientes no sentido do cliente
ter um benefício em termos de desconto e depois eles ganhavam pontos também ou então acumulavam para receber depois, não sei se era para comprarem produtos, se era valor direto, mas enfim, eles também ganhavam por isso, portanto ambas as partes ganhavam. No caso dos influenciadores, o que acontece é que muitas vezes têm códigos também e que eles partilham e que eles próprios estão a beneficiar depois do volume de vendas que conseguem, vendas, se estivermos a falar de vendas, pode ser de angariação de clientes, mas do volume que conseguem de alguma forma promover junto da empresa. Essa seria a relação. Margarida, respondi ou precisa de ou respondi ao lado? Bem, se a Margarida não diz, vou presumir que sim. Quando estamos a falar... Diga, Margarida. Sim, obrigada. Fui claro? Obrigado eu pela pergunta. Quando estamos a falar de um funil, portanto, vamos ter o que quer que seja de fontes de angariação de tráfego, que vai levar depois à nossa landing page, ou ao local onde temos depois o motor de angariação. Vamos ter o conteúdo ou o lead magnet, vamos ter o formulário, isto vai levar uma base de dados. E aqui temos um exemplo de um funil de angariação simples, em que temos as tais fontes de angariação de tráfego, temos a landing page, obviamente tudo isto hoje em dia tem que ser, claro, com consentimento, e depois isto vai levar a uma página de agradecimento com acesso ao lead magnet, também a um e-mail de agradecimento com acesso também ao lead magnet, e depois, se caso a pessoa tenha também dado consentimento para comunicações futuras, podemos ter aqui assim um string de lead nurturing no sentido de tentar criar valor, não é vender, é criar valor para eventualmente promover uma venda e assim conseguir com isto conquistar mais rapidamente um determinado cliente. Agora imaginem, tal como eu falei há pouco, que aqui atrás nós não estamos a falar de uma coisa destas, mas estamos a falar de uma coisa destas, pelo menos para cada um dos nossos serviços ou produtos. E a partir daí temos uma máquina de marketing montada, que é o que eu gosto de dizer, que está a trabalhar 24/7 para nós, sem que nós tenhamos que fazer muito por isso. O muito por isso é mentira, porque nós temos que estar constantemente a olhar para as fontes de angariação e a tentar melhorar os resultados dessas fontes de angariação, temos que estar a olhar para a nossa landing page e a fazer testes sobre essa landing page para tentar também otimizar e olhar todos os outros pontos de conversão no sentido de melhorar cada vez mais os resultados que nós estamos a conseguir obter. Mas na realidade a estrutura em si está a funcionar por si e está sempre a ser alimentada de um lado e a dar depois leads do outro, que é o que se pretende. Quando estamos a falar de angariação de dados, não nos podemos esquecer, obviamente, do RGPD e da Lei de Proteção de Dados. Chamava só a atenção aqui para alguns pontos, que o consentimento tem que ser prévio, expresso e livre. Nós temos de estar a falar de verdadeiro opt-in, devemos ter sempre em linha de conta a finalidade. Finalidades diferentes requerem consentimentos também específicos e dar sempre a possibilidade de opt-out em todos os momentos de comunicação, inclusivamente quando estamos a falar de SMS. Portanto, todas as formas de comunicação devem ter a possibilidade de recusa. E o nosso objetivo é conseguirmos chegar à personalização, àquele one-to-one que se ouve falar há tantos e tantos anos e que parece ser o santo grau que nunca se consegue alcançar. Graças a Deus está cada vez mais próximo e eu diria mesmo que está ao dispor de quem o quiser fazer. Claro que tem que trabalhar para isso, porque não é fácil porque são muitos dados, é preciso ter equipas competentes na avaliação de dados, de resultados, de campanhas, de criação de conteúdos e aí sim nós podemos começar a trabalhar o que nós vamos chamar o verdadeiro one-to-one com personalização. Porque nós temos realmente, para fazer uma personalização, temos que fazer uma boa personalização. E vou-vos dar agora um segundo para poderem ler isto, porque é muito engraçado e porque quando as coisas falham, não falham, quando estamos a falar de personalização, não falham bem, falham sempre muito, muito mal. E só é engraçado quando acontece aos outros, quando é a nós não tem piada nenhuma. Quando fazemos algum erro e presumimos que estamos a fazer uma personalização bem e afinal estamos a fazer uma personalização errada, o problema não é grande, é enorme.
Principalmente quando não se vê ao nível de mas é ao nível da base de dados toda, portanto, porque alguma coisa falhou e temos que ter certeza absoluta do que nós estamos a fazer. Portanto, o que nós queremos com o nosso marketing é que ele consiga evoluir de massificado. Diga, Ana. Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Nós então queremos que o nosso marketing possa evoluir de massificado para segmentado, depois para personalizado. E nós, graças a Deus, hoje em dia temos estas hipóteses fantásticas de automação que nos permite, de alguma forma, ter as coisas a correr em roda livre, que já, como eu disse há pouco, não é completamente verdade, mas enfim, mas as coisas estão sempre a correr, depois temos somente de ir garantido que está tudo oleado e a funcionar como deve ser. Também porque com a evolução da inteligência artificial cada vez é mais fácil nós fazermos certas ações. O que temos que saber é que isto está ao dispor de todos os outros. Portanto, primeiro, não é por nós avançarmos que vamos ser os únicos, e depois ficamos a saber que se nós não avançarmos, os outros vão fazê-lo e nós vamos ficar com uma distância muito maior em relação à nossa concorrência se não o fizermos. E por isso o que eu vos digo é que temos de estar extremamente atentos em relação a tudo o que nos possa dar uma vantagem, porque a vantagem hoje em dia, como cada vez é mais fácil chegar ao tipo de tecnologia que antes era de ponta e que estava há 20 anos de chegar à maioria, hoje em dia está muitas vezes a poucos meses, se tanto, de chegar à maioria. Portanto, nós temos a obrigação de estar mesmo na crista da onda, porque o risco é ficarmos, não é para trás, é muito, muito para trás. E claramente a inteligência artificial em termos de marketing vai ser e está a ser já uma ajuda enorme em relação, principalmente quando nós aliarmos tudo isto à parte de automação e com a parte de inteligência artificial já de decisão em grande parte e de elaboração de campanhas automáticas, e isso podem ser vantagens que nós devemos claramente considerar. Quando estamos a falar de tudo estas fantásticas coisas, claro que nós temos que falar em métricas e KPIs, nós temos que medir, se não medirmos não temos sucesso, nós temos que saber o que estamos a fazer e estar constantemente a medir no sentido de querer otimizar. Para isso nós temos que testar, e uma das vantagens de tudo o que é mensurável é a capacidade que nós temos de testar, em que nós podemos fazer um de controle, outros variações sobre esse de controle e perceber a partir daí qual é que deu o melhor resultado. E claro, depois de ver que um deu o melhor resultado, tomamos esse como base e vamos começar a desafiar depois esse modelo com outras variações, no sentido de estarmos sempre a fazer uma otimização constante ao longo do tempo. Isto leva-me aqui a um jogo, a fazermos nós um jogo entre nós, que eu acho sempre extremamente divertido. Eu gosto imenso desta plataforma que é Guess the Test, e se escreverem guesstetest.com vão chegar lá, e o que é que eles fazem? Eles mostram testes AB reais, portanto podem testar homepages, formulários, e-mails, landing pages, enfim, o que vocês possam imaginar. Eles mostram testes reais para os quais dão os resultados efetivos que foram alcançados, e não são coisas mal feitas em cima do joelho, não, são tudo com toda a estatística que possam levar para não haver dúvidas em relação aos resultados dos testes. E o jogo que eu quero fazer é que vocês façam aqui em tempo real, agora comigo, um teste. Nós temos, eu vou explicar qual é que é o pressuposto disto. Eles fazem sempre isto, dão duas hipóteses, A e a B, e neste caso é em relação a Cullingan Waters, que são umas águas de Calgary. E o que nós temos é esta homepage, a imagem da homepage. O objetivo desta homepage é ou receber pedidos de orçamento ou então receber chamadas para o número que está aqui no ecrã. São estes os dois objetivos, ou melhor, é o mesmo objetivo, mas nestes dois sentidos. Receber pedidos de cotação ou receber chamadas diretas. E para isso eles criaram este exemplo A e esta variação B. E agora digam, podem dizer aí no chat, qual é que vocês acham que conseguiu converter mais objetivo, mais dentro deste objetivo de conseguir mais cotações?
B, 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 B. Temos um ou outro A, a maior parte são Bs, que nós vamos encontrando para aqui. Bs, 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 Bs. Ok. Mas Fantástico. André, quem é o target deles? São pessoas que É para eventualmente empresas, possam para subscrever pessoas. os serviços deles de água. Pronto, Mas é que podem ser negócios no- ou particulares. Ah, ok. Negócios ou particulares, mas é uma pergunta super pertinente. Maria Ana, conheço algumas, fica engraçado. Maria Ana. Exato. Dito rápido é Mariana. E agora, já vi que a maior parte, o América aqui até vem evidenciar a questão do eye contact, e isso era exatamente o que eu ia dizer. Nós aprendemos que caras, pessoas grandes, a olhar para nós, ainda para mais, isto é claramente uma imagem simpática de uma mãe com uma filha, com um copo de água, quer dizer, relaciona com o produto, perfeito, fantástico. E depois vamos ver, e a que ganhou foi A. E face aos resultados, mas o engraçado é que a maior parte das pessoas votou na B. Portanto, a maioria, tal como vocês, votou no B. E eu tenho este, não é por acaso, é porque realmente engana, e nós aprendemos tudo que nós ouvimos dizer, é que a B, neste caso, funcionaria melhor do que A. Mas eu gosto de vir a esta plataforma porque isto é uma estalada de humildade que nós vamos aqui apanhar muitas vezes, porque vamos perceber que, por muito que saibamos, por muita experiência que tenhamos, que nós não sabemos tudo e que a realidade sobrepõe-se a tudo o que nós pensamos. E isso em marketing principalmente quando estamos a falar de meios que são mensuráveis, é o mais importante de tudo. Nós temos que ter um ponto de partida, que quando não temos experiência, são as boas práticas do mercado. A partir do momento em que temos experiência, é essa mesma experiência que conta, independentemente do que diz as boas práticas do mercado. Mas nós não devemos ficar satisfeitos com a nossa própria experiência e devemos desafiar o que nós sabemos. Porque não nos importa que tenhamos ouvido dizer que as fotografias de caras de pessoas é que faz a ligação e isso é o que dá a melhor resposta. O que nos interessa é que nós fomos desafiar aquela imagem que achávamos que era perfeita e que era a certa e conseguimos arranjar alguma coisa que funcionava melhor. Isso é a nossa obrigação enquanto marketers, é fazer melhor todos os dias. E depois de termos esta imagem que nós sabemos que funciona melhor com o Skyline de Calgary, nós vamos desafiar esta com outra coisa qualquer. E depois a seguir vamos desafiar outra vez. O nosso objetivo é sempre continuar a melhorar, a otimizar continuamente os nossos resultados. E agora, que já levo quase 1h30 de conversa, já devem estar fartos de me ouvir, notas finais, para ver se fechamos em beleza e depois temos espaço ainda para algumas perguntas, não, Alexandre, caso alguém tenha. Primeiro ponto, estratégia, 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 estratégia. Portanto, simple and smart, como falámos no início. Sempre mais vale uma má estratégia do que uma não estratégia. Pelo menos uma má estratégia obrigou-nos a olhar o ponto em que nós estamos e o ponto onde nós queremos chegar e a determinar qual é o caminho que vamos chegar do ponto de partida ao ponto de chegada. Isso pelo menos vai nos ajudar a perceber se estamos em rota de conseguir alcançar aquele objetivo ou então se a rota era completamente errada. Se não, não vamos chegar lá de certeza. Depois, objetivos, sempre traçar objetivos. Possivelmente, e eu sugiro objetivos SMART. Patrícia, já havia perguntas, já vou tentar responder porque é que provavelmente terá dado melhores resultados. Objetivos, objetivos, objetivos. Inbound marketing, eu gosto muito de inbound marketing e isto em grande parte foi baseado em estratégia de inbound marketing, portanto achei que eram conhecimentos que eram interessantes poder passar e se acham que valorizam realmente este tipo de estratégia, é claramente algo que podem aplicar facilmente, tem muito a ver com o desenvolvimento de conteúdos, obviamente, e depois de conduzir as pessoas ou fazer com que as pessoas consigam chegar a esses conteúdos e depois pensar em mecânicas de angariação. Testar, como foi o exemplo que nós vimos ainda agora e viram a importância, porque se vos tivessem apresentado ambas as imagens e se vos tivessem dito na vossa empresa, escolham uma para aplicarmos, a maior parte teria escolhido a que convertia menos.
E depois medir e otimizar. Sempre, 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 sempre medir e otimizar. Claro, se nós não medirmos, não sabemos se estamos a ter sucesso ou não. E depois, ao medir, é o que nos vai permitir depois aplicar esses conhecimentos que nós fomos alcançando em campanhas seguintes ou na própria campanha. Há muita coisa em marketing que está a correr e que nós temos a chance de estar a trabalhar enquanto está a correr. Graças a Deus, em real time. E pronto, sou eu com os meus contactos estão aqui. Será que alguém me mandou uma mensagem que eu desafiei ou não? Ninguém me mandou uma mensagem, fico muito triste. Muito triste. É que sou mesmo eu, é mesmo o meu número. E dito isto, Alexandre, responde já à pergunta da Patrícia? Sim, se calhar sim. Pego já por aí? Sim, exatamente. Então pronto, porque é que provavelmente esta funcionou melhor do que a outra? Primeiro, I really don't care. Essa é a primeira resposta que eu tenho para dar. Não me interessa. Interessa-me que uma deu melhor do que a outra. Claro que se nós pudermos aprender alguma coisa que nos permita depois alavancar no futuro, tanto melhor. E eu vou dar aqui algumas potenciais explicações porque é que isso poderia acontecer. Primeiro, nós podemos ver que a forma como cada um destes, não vou chamar formulário, que não é formulário, mas estas áreas de call to action se destacam. Talvez o A se destaque melhor, esta área da cotação e da chamada, mais do que na área de baixo, do que na imagem de baixo. Pronto, isso é uma potencial explicação. Outra é que, por exemplo, a senhora é muito bonita e tem uns lindos olhos azuis, a menina linda é com uns lindos olhos azuis também. Eu não sou mulher e não tenho filhos. A imagem para mim é simpática, mas eu não me relaciono minimamente com ela. O skyline de Calgary, se eu viver em Calgary, sim, diz-me qualquer coisa. Principalmente sempre sabendo que muitas vezes em certos países, em Portugal não acontecerá tanto, mas que é muito importante a questão do negócio local, porque também são países muito maiores, não é? Portanto, aquela cidade, aquele negócio local acaba por ser muito forte e ter e ser claramente um fator de decisão e de atração, poderá ser também outra potencial explicação. Portanto, temos aqui estas três eventuais explicações sobre a razão pela qual o B terá tido piores resultados do que o A. Muito obrigado a quem está a fazer os agradecimentos também. Obrigado, Patrícia. Mais alguém tem alguma questão? Eu costumo sempre brincar com esta situação, este é o momento noiva, falem agora ou calem-se para sempre. Portanto, se alguém tiver alguma questão para colocar ao André, ou sobre aquilo que vimos, ou sobre alguma outra curiosidade que queira saber, é o momento. Enquanto há ou não há, eu vou, André, fazer aqui assim uma espécie de um recap e dizer-te, agradecer-te mais uma vez a tua excelente prestação, como toda a gente está. Já temos aqui uma pergunta da Mariana, mas só dizer aqui uma coisa antes de passar para ela, que é meio jeito de brincadeira, mas a sério, que é eu se não fosse coordenador desta pós-graduação, mais se não fosse só por isto, eu ia querer fazê-la para assistir às tuas aulas, e às da Carver, e às do Ricardo, e às de todos os excelentes profissionais que temos aqui. Uma outra curiosidade também... Acredita, somos dois. Eu agora vou fazer assim um bocadinho de Marcelo, mas tem piada, porque os meus dois livros de cabeceira neste momento, tu acabaste de falar, não sei se conseguem ver, mas tu falaste aqui da inteligência artificial, e é um livro do Arlindo Oliveira, que, como sabem, do Instituto Superior Técnico, e o segundo é um livro que me foi oferecido pela querida Mariana Neves, que está aqui, que acabou de fazer uma pergunta, e portanto são os dois livros que eu tenho aqui de cabeceira e que estou a devorar. E com esta dica, Mariana, está aqui uma pergunta, que é: se o Target Business respondeu mais A, poderia ter sido esta a razão? Enfim, não sei se o André conseguirá responder a isto. Não tenho informação sobre isso. Confesso que eu fui encontrar que eu sabia que as pessoas iam falhar quase certeza, a maioria, e até hoje nunca aconteceu a maioria dizer que tinha sido o A e não o B, e já não me lembro dos detalhes. É uma coisa que eles fazem depois, eles têm tudo
explicam exatamente quais foram os resultados e porque é que foram aqueles resultados dentro do possível. Portanto, por isso é que é uma plataforma tão interessante, não é uma coisa desgarrada que digam só foi este ou foi aquele, não. E principalmente com a estatística disponível, eles fazem. Por isso é que eu gosto bastante desta plataforma. Agora, se realmente o segmento business terá respondido melhor ou não, eu confesso que não tenho ideia. Não, porque eu vi no teu ecrã que pode-se clicar para saber porque é que foi esta a escolha, não é? Tem lá um Sim, botão. depois pode-se ver, exatamente. E para mim a única, quer dizer, obviamente, por exemplo, a água e a cor azul, do ponto de vista de design, nós associamos sempre a água a azul e o outro ecrã é todo amarelo e esverdeado, e esse, quando se fala em águas puras, ninguém pensa em amarelados nem esverdeados. Portanto, sensorialmente, obviamente que a A tinha mais a ver. No entanto, segundo o que eu percebi, houve maior número de respostas B e, no entanto, foi escolhida A. Respostas de pessoas que participam naquele pequeno inquérito que eles fazem. Exatamente, ou seja, exatamente. Foi no sentido do que nós tivemos aqui também dos participantes do webinar. A maior parte respondeu a dizer que era o B, aliás, a dizer que o B é que tinha tido, muito embora tenha sido o A que tenha, na realidade, dado melhores resultados. Ou seja, uma explicação é: os contratos com empresas são muito maiores do que os contratos com famílias, portanto, se houvesse maior número business e o A tem uma linguagem mais business do que o B, fazia sentido a opção A, ou cromaticamente, etc. Mas é só curiosidade, eu acho fantástico este teste, adorei esta página. Vá lá que aquilo tem sempre coisas divertidas e engraçadas. Eu vou lá mesmo para não ficar convencido que sei tudo, porque constantemente falho nos resultados, e é isso mesmo que eu quero, é não ter certezas absolutas e testar tudo sempre. Isso é o mais importante de tudo. E o Facebook hoje em dia também nos envia muitas vezes para nós fazermos esse tipo de teste e aprendermos um pouco mais sobre o que é que funciona para as audiências que temos. Portanto, sim, sem dúvida, sim. É testar, isso é que é importante. Muito obrigado, Mariana. Obrigada eu. Eu vou aproveitar. Tenho aqui mais uma pergunta da Carolina. Deixa-me só dizer uma coisa antes de responder, que é, como algumas pessoas já estão a sair, tenho visto aqui, tenho recebido algumas perguntas, enfim, umas públicas e outras em privado, se esta gravação vai ser disponibilizada. Ela vai ser na próxima quinta-feira no webinar do Ricardo Miranda, portanto inscrevam-se, participem, vai ser excelente também, e aí nós vamos... como é que se diz? Está-me a faltar o verbo, divulgar o link do webinar do André. Obrigado, Paulo. André, agora sim, tens aqui uma pergunta. Sim, da Carolina. Não é? Acho que não falhei mais nenhuma. Não, acho que não. E muito obrigado a todos pelos comentários que estou aqui a ler de lado. André, no caso de termos um negócio com produtos mais exclusivos, onde temos de transmitir a sensação de raridade, que tipo de campanhas podemos fazer onde não existam descontos diretos ou campanhas de referral? É fazer tudo para realmente passar essa sensação de exclusividade, de raridade, de poucas unidades ou de poucas hipóteses de chegar a esse produto. E que é claramente uma estratégia que é utilizada, não está disponível para todos. Aliás, se há algo e vejo aqui que há algumas pessoas que devem ter vivido nos anos grandes da capital discoteca, como eu vivi também, e se há uma coisa que todos que éramos de marketing aprendemos na altura, é que o facto de não deixar entrar toda a gente faz com que toda a gente queira entrar. E era fantástico, principalmente quando a decisão é completamente aleatória, que era o caso. Havia pessoas que entravam sempre, mas havia uns que depende do dia e as pessoas ficavam muito irritadas e fazia com que ainda quisessem estar mais lá dentro. Portanto, se nós conseguimos captar esse tipo de sensação humana de querer fazer parte, mas não estar disponível para todos, é claramente algo que pode ser feito. E depois
trabalhar em todos os sentidos para mostrar que existe exclusividade naquele produto, e que é algo diferente, que não está acessível a todas as pessoas. Quer seja por uma questão monetária, quer seja por uma questão de escolha, de estilo de vida, o que seja. Um exemplo muito simples, ontem até fiz uma pequena story ontem estava no Corte Inglês e fiz uma pequena story com isso. Há uma marca que eu gosto bastante, aliás até gosto mais, é da parte de mulher do que não de homem, que é a Ted Baker, e ontem estava a ver lá o espaço no Corte Inglês da Ted Baker, e era fantástico como todos os cabides estavam posicionados, eram todos iguais, estavam todos no mesmo sentido, em todos os racks, estavam todos no mesmo sentido, e estavam todos equidistantes uns dos outros, com uma separação assim de, sei lá, 8 centímetros talvez, o que permitia ver peça a peça olhando de lado, e muito facilmente a pessoa poderia ver bem essa peça, portanto tudo tinha espaço para respirar. A questão é que a forma como todos estavam dispostos, inclusivamente a escolha dos produtos que estavam em cada um dos racks, fazia com que toda aquela questão que estávamos a falar há bocado, de identidade e branding, estava tudo perfeitamente alinhado. Estava tudo perfeitamente alinhado. E nós podíamos ir ver outras marcas ali à volta, e ali naquela zona, enfim, tem algumas que são, não vou dizer que Ted Baker é muito exclusivo ou muito caro, mas claramente tem um posicionamento mais alto. Tudo isso ajuda para esse mesmo posicionamento ser alcançado, não é? Se eles tivessem as roupas todas desmazeladas, tudo mal organizado, os cabides uns virados para um lado, outros virados para o outro, que é uma coisa que me deixa doido, mas face também ao volume de vendas que eles têm, não é? Porque não têm 200 pessoas, não estão a atender 200 pessoas naquele espaço ao mesmo tempo, portanto tudo isto está também alinhado e dimensionado à própria marca, não é? Portanto, eles conseguem ter isto porque também não têm esse volume de tráfego gigante, menos ainda agora, não é? Mas facilmente com poucas pessoas conseguem manter o espaço organizado e atender todas as pessoas, visto não ser uma das marcas com mais procura, mas tudo aquilo transpira o que é a essência daquela marca. E é isso que nós devemos fazer. E é algo que não acontece muitas vezes. Nós queremos ter a mania que temos, não, o meu produto é cá em cima. Mas depois tudo o que nós fazemos mostra exatamente o contrário. Vendemos o produto caro e depois não temos o cuidado, e atenção, eu passo por isto porque é exatamente o que eu faço para muitos clientes, e depois cortam todos os cantos possíveis para não gastar dinheiro, quando o cliente devia ser a coisa, principalmente neste tipo de produtos, devia ser a coisa mais importante de todas, e que tem que se sentir exclusivo em todos os momentos. Então a pessoa gasta uma fortuna de vez em quando para comprar uma coisa qualquer e que manda vir online, e aquele processo do unboxing, que hoje em dia é o contacto que a pessoa tem, o primeiro contacto de quem com o produto, que é fantástico e que devia ser uma experiência única e surpreendente. Depois escolheu-se um envelope que chega todo amarrotado porque não se quis gastar dinheiro numa caixa, não se teve o cuidado de colocar um cartão personalizado. Personalizado não precisa ser escrito pela própria pessoa, por quem empacotou, assinado, não, seja personalizado, impresso em digital, mas que tenha o nome da pessoa a agradecer aquela compra, tanto quanto possível, a fazer algum tipo de contextualização, a demonstrar um agradecimento, porque é que aquela pessoa é importante para nós. Aliás, essa pessoa é que mantém o nosso negócio. Algo que a surpreenda, que ainda para mais seja algo que a pessoa tenha vontade de fotografar e colocar no Instagram, que ainda para mais vai criar user-generated content logo a partir daí, que é ótimo, não é? Que é a earned media que nós temos, quem melhor do que os nossos clientes para mostrar que os nossos produtos são fantásticos. Portanto, não se pode cortar depois esses e facilitar. Não, todos os momentos da experiência têm que ser únicos. Quanto mais rarefeito nós queremos que seja o ar que os nossos clientes respirem, não é? Porque são exclusivos, mais importante é todos estes pontos que nós temos. André, eu vou aproveitar para pegar aqui em duas coisas que tu disseste, se não te importares.
Força. fazer aqui uma inconfidência, mas espero que não me leves a mal, tenho a certeza que não vais levar. O André é o meu único amigo que ainda manda todos os natais um cartão personalizado. Ainda a semana passada recebi mais um a dizer Alexandre e a desejar um bom ano, e portanto que faz jus exatamente àquilo que ele está a acabar de dizer. Esta é a primeira de um excelente... E é ótimo que me gera imenso user-generated content, que as pessoas depois fazem partilhas e stories e tudo mais com os meus postais personalizados. Exatamente. Essa é a primeira. E a segunda, também pegando aquilo naquilo que estás a dizer, e uma vez, de facto, que já daqui a um bocadinho já vamos quase em 2 horas, e não havendo mais questões, pegar exatamente nesta questão do branding que tu falas, do alinhamento de marca, de tudo isto que é preciso para criar esta experiência, porque isto é grande parte se calhar estou-me aqui a atravessar uma coisa e depois o Ricardo dá-me 2 tiros, mas no próximo webinar, da próxima quinta-feira, do Ricardo Miranda, que é sobre branding e sobre como é que a criatividade é importante para os negócios, portanto vou deixar também, aproveitando o teu, para deixar aqui um teaser para todos os que ainda aqui estão, se inscreverem no do Ricardo na próxima quinta-feira. Mas entretanto, já vi que há aqui mais uma pergunta. A Mariana. Mariana, Não é? força, liga a câmara e liga o microfone. Sim. Força. Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Loud and clear. Ótimo. Olha, primeiro, obrigada pela apresentação, foi muito útil. Obrigado, Surgiu aqui uma pergunta que é, em relação às fases do funil, Sim. o Instagram, ou seja, as redes sociais, deverão entrar aqui apenas numa fase de funil, ou seja, aqui se calhar até no top of funnel, que é qual é que é os problemas, ou o conteúdo que nós metemos nas redes sociais deve enquadrar um bocado todas estas partes do funil, tendo em conta que temos vários tipos de clientes. Mariana, ótima pergunta, fantástica. E primeiro gostava só de agradecer à Ana Lima o fantástico comentário que fez, muito obrigado, fiquei muito sensibilizado, fico satisfeito de saber que eu falar de estratégia é útil, ainda bem. Mariana, em relação à sua questão, e ótima questão primeiro que tudo, muito obrigado, nós podemos e devemos ter conteúdos também para diversos níveis do funil para utilizar nas redes sociais. Podemos e devemos. Aliás, mais do que tudo até, quando estamos a falar nos anúncios que podemos fazer, por exemplo, no Facebook, é uma plataforma excelente para isso, indo a, não sei que experiência é que tem com anúncios de Facebook ou não, mas se for ver os objetivos dos anúncios de Facebook, é a primeira coisa que nós temos que escolher quando vamos avançar para fazer anúncios na plataforma, o que tem lá em cima, e estão organizados os objetivos exatamente por níveis de funil, em que nós temos awareness, consideration e conversion. E os objetivos estão dentro de cada um destes 3 níveis do funil. Está na horizontal, mas é um funil à mesma. E nós devemos ter conteúdos que sejam para a zona da awareness, com anúncios para isso, que depois vão ser de reach, de alcance, por exemplo, e depois vamos ter anúncios para quem de alguma forma se relacionou com aquele primeiro anúncio, vamos ter um anúncio já a apontar para um outro tipo de conteúdo, que pode estar num blog e já pode ter alguma forma de angariação, em que esses aí vão ser já de consideration, para depois, quem não fechar aí, nós termos depois, tendo o pixel de Facebook nestas plataformas, claro, a partir daí vamos criar anúncios que sejam de conversão. Portanto, ou seja, remarketing nesse caso puro e duro de quem não converteu entretanto. E aí nós estamos a usar o próprio, dentro de uma plataforma, que é neste caso o Facebook e dos seus anúncios, estamos a fazer um funil de vendas a funcionar só através de anúncios. Ok, Até e porque sem ser pode como saber, por exemplo, que se tem certos tipos de conteúdos e faz promoted posts para um tipo de conteúdo que é específico para um nível do funil ou para uma área do funil, depois pode apanhar aí e fazer para o resto do funil os anúncios daí para a frente também. Exato, tem lógica. Obrigada, André. Está bem? Não, obrigado eu. Muito pertinente a pergunta. Eu vou sugerir agora que nós venhamos aqui abaixo às reações e batamos aqui umas palmas virtuais ao André, que eu acabei de fazer.
Não, muito obrigado. E gostei imenso de ver algumas caras conhecidas por aqui, de ex-alunos também, a Márcia, que estava cá. Verdade. E que acabou de partilhar aqui o link para a inscrição. Exatamente. A última coisa que vos vou dizer, se houver gente interessada aqui, que presumo que haja, também copiem o link ou inscrevam-se já, porque depois receberão um mail no dia com o link e com a password, portanto se calhar é uma boa oportunidade para não nos esquecermos que na próxima quinta-feira teremos aqui mais uma hora e pouco de aprendizagem, de troca de conhecimentos tão boa e tão frutuosa quanto esta foi. Sim, eu abusei um bocadinho, foi. Olha, a Susana Carva na semana passada foram 2 horas. Foram Portanto, 2 horas. Ah, bolas, então eu podia ter facilmente falado mais. O difícil normalmente é calar-me. Exatamente. Muito bem, André, obrigado a todos pela participação, obrigado André pela excelente... Muito obrigado, eu tive imenso gosto de estar aqui com todos, obrigado Alexandre por tudo, e se alguém tiver alguma questão já sabem, estou mais do que disponível para tentar ajudar. Muito bem, muito obrigado, mais umas palmas André, obrigado e até logo. Obrigado, adeus Ricardo também, sucesso para a semana, vai ser fantástico. Deus, André, foi fantástico. Obrigado. Obrigado a todos. Podes se calhar parar a gravação, já não faz mais sentido, e como tu és anfitrião das duas